A guerra dele com a Ucrânia pode ainda não ter acabado, mas o presidente russo Vladimir Putin já sofreu sua maior derrota. Ela não ocorreu nas linhas de frente do Donbass, nem se limita aos campos de batalha de Kherson. Em vez disso, está acontecendo em cerca de uma dúzia de nações independentes pelo leste europeu e Ásia Central e Ocidental, incluindo Moldávia, Cazaquistão e Armênia. Esses países são exemplos do que a Rússia chama de seu exterior próximo. E para entender esse termo, primeiro precisamos voltar a 1991 e a dissolução da União Soviética. Foi um dos acontecimentos mais impactantes da história moderna, mas o colapso da União não foi tão simples quanto muitas pessoas imaginam. Sim, as ex-repúblicas soviéticas alcançaram certa independência política, mas como muitas dessas nações eram bastante pequenas e não tinham necessariamente vastas reservas de recursos, uma infraestrutura doméstica forte ou grandes redes de relações internacionais, a maioria delas continuou a depender fortemente da Rússia nos anos seguintes. Houve algumas exceções a essa tendência. Os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, fortaleceram rapidamente os laços com a Europa devido à proximidade geográfica com a Escandinávia e a Polônia. Isso facilitou para eles a integração em instituições ocidentais, o estabelecimento de rotas comerciais pela União Europeia e até mesmo a entrada na União Europeia em 2004. Eles romperam laços com redes elétricas soviéticas, cessaram importações de gás russo, integraram suas redes elétricas à rede da Europa continental e ingressaram na OTAN. Para a maioria das 11 nações do exterior próximo, a Rússia seguiu como principal fornecedora de comércio, energia e segurança. Lugares como Tajiquistão e Uzbequistão, por exemplo, dependem da Rússia há décadas para basicamente sustentar suas economias. Muitos desses países só podem usar as redes de transporte e logística controladas pela Rússia, herdadas da era soviética, para exportar ou importar. E para sustentar suas famílias, muitos jovens uzbeques, tadjiques e outras pessoas de países do exterior próximo optaram por cruzar a fronteira e buscar emprego na Rússia. Frequentemente trabalham muitas horas em empregos mal pagos e enviam boa parte do salário para ajudar a família. Apesar de tecnicamente independentes, muitos desses países ainda atuavam na prática como se integrassem à União Soviética. E era exatamente assim que a Rússia gostava. O Kremlin adorava a ideia de ter cerca de uma dúzia de países que dependiam de Moscou para sobreviver. Antes mesmo de Putin assumir o poder, a Rússia já explorava e ampliava sua influência sobre essas nações de diversas maneiras. Ela vinculou os países a acordos comerciais de longo prazo e alianças militares rígidas, interferiu em suas políticas, apoiou regiões separatistas e, na prática, teve carta branca para agir como quisesse, quando quisesse, certa de que muitos desses países só podiam se submeter. Quando Putin assumiu a presidência, manteve essa tendência. Na verdade, ele foi além, fazendo tudo ao seu alcance para instalar líderes fantoches em vários países como Belarus, aumentando a dependência deles em relação à Rússia e tornando mais difícil para eles saírem de sua esfera de influência. Ele desejava que o chamado exterior próximo permanecesse assim por décadas, para que, mesmo sem a União Soviética, seus ecos continuassem em áreas como política e comércio. E se qualquer nação desse sinais de se desviar, Putin as puniria. Vimos isso na Geórgia em 2008, por exemplo. Em abril daquele ano, a OTAN declarou que a Geórgia acabaria ingressando na aliança, o que Moscou viu como ameaça à sua hegemonia regional. Percebeu que a Geórgia, sob a liderança do presidente pró-ocidente da época, Mikhail Saakashvili, estava se afastando lenta, mas seguramente, de sua órbita. Então, orquestrou uma invasão, acusando o país de cometer genocídio e tomando o controle de regiões separatistas. Vimos isso novamente em 2014, desta vez na Ucrânia. A Rússia notou a aproximação de Kiev com a Europa. Protestos em larga escala haviam estourado por todo o país, com a população ucraniana pressionando o governo para fortalecer seus laços econômicos e políticos com o mundo ocidental. Putin não podia deixar isso acontecer. Ele odiava a ideia de a União Europeia, ou especialmente a OTAN, se aproximarem das fronteiras da Rússia, e tinha muito medo de perder sua capacidade de projetar poder pelo Mar Negro. Mais uma vez, ele orquestrou uma invasão, enviando um pequeno exército disfarçado para controlar a península da Crimeia. As potências ocidentais permitiram que isso ocorresse, com líderes dos Estados Unidos e Europa aceitando a ideia do exterior próximo e a hegemonia regional da Rússia. Como aponta o escritor, analista e jornalista investigativo Casey Michel no Wall Street Journal,
Isso inclui Bill Clinton, que pressionou o Cazaquistão e Ucrânia a entregarem armas nucleares à Rússia, e Barack Obama, que ignorou a invasão russa na Geórgia. E teve uma resposta branda à invasão inicial da Ucrânia pela Rússia em 2014. Repetidas vezes, a Rússia foi efetivamente autorizada a dominar, interferir e até invadir as ex-repúblicas soviéticas. E como era um ator tão importante no cenário global, com uma influência imensa sobre a economia mundial e o panorama geopolítico, outros países nunca ousaram desafiá-la. Isso certamente influenciou a decisão de Putin de invadir a Ucrânia em 2022. Não só pela aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Ele acreditava que podia escolher e tomar o que quisesse dos países do exterior próximo. Ele podia enviar seu exército para dominar territórios estrangeiros, ampliando seu poder e consolidando seu legado como um dos maiores governantes russos, o Pedro Grande dos tempos modernos que sempre quis ser. Ninguém o havia parado antes, então por que desta vez seria diferente? Seria igual ao que aconteceu na Geórgia e na Crimeia? O poderoso exército russo atravessaria as fronteiras, tomaria o que quisesse e a operação militar especial de Putin seria mais um sucesso. Era isso que ele pensava, mas estava errado em todos os aspectos. Nada na operação saiu como planejado. A Rússia não conseguiu atingir seus objetivos, sofreu perdas catastróficas. Suas forças continuaram a lutar e a ficar estagnadas em setores-chave. E, pior ainda, o resto do mundo, incluindo o chamado exterior próximo, viu de perto o quão fraca Moscou realmente é. De muitas maneiras, a Ucrânia deu um exemplo para todas aquelas outras antigas repúblicas soviéticas. Mostrou a eles que não precisam se curvar e se submeter à pressão russa, que podem enfrentar esse país que tentou forçá-los à submissão por tantos anos, e que podem começar a traçar seu próprio caminho no mundo como verdadeiros países independentes. Eles só precisam dar o primeiro passo. Embora alguns ainda hesitem em tomar essa decisão, várias ex-nações soviéticas começaram a se afastar da Rússia, reduzindo a esfera de influência do país e deixando Putin com menos poder do que há poucos anos. Como Michele aponta, anos após o início da guerra fracassada de Putin na Ucrânia, os sonhos da Rússia de ser uma grande potência são uma fantasia. A Rússia já não é mais a principal potência regional, nem em áreas que antes dominava. A Armênia é um grande exemplo, pois sempre foi uma das nações mais dependentes de Moscou. Ela era membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, por exemplo, uma aliança militar intergovernamental que também inclui a Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Ela abrigava guardas de fronteira russos e permitia uma base militar russa na segunda maior cidade da Armênia. Também investiu fortemente em energia russa e outros recursos, sendo na prática um estado vassalo de Moscou. Nos últimos anos, no entanto, a relação entre os dois países se inverteu completamente. Ao perceber que a Rússia deixou de ser o aliado confiável e garantidor de segurança que dizia ser, Erevan começou a tomar grandes decisões. Por exemplo, congelou sua participação na OTSC em 2024 e tomou medidas para se retirar da aliança. Também estabeleceu novas relações de segurança com países como França, Índia e Estados Unidos. Removeu guardas de fronteira russos de vários locais e até iniciou discussões sobre a possibilidade de adesão à União Europeia. A União Europeia recebeu a Armênia calorosamente com um generoso pacote de apoio de 52 milhões de euros. E Putin está assustado. Em maio de 2026, ele ameaçou abertamente a Armênia com um cenário como o da Ucrânia, caso seguisse aprofundando os laços com a Europa. No passado, essas palavras sozinhas já seriam suficientes para espalhar medo e pânico entre o governo e o público armênio. Agora, porém, as proclamações de Putin perderam sua força, e a Armênia não é a única que ousa desafiar o líder russo. Antes de analisarmos outras nações que rejeitam a Rússia, é por isso que fazemos o The Military Show, para mostrar como o poder realmente funciona. Se é novo aqui, inscreva-se para não perder novidades. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família.
É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. A Moldávia é outro ex-estado soviético que não está apenas se afastando gradualmente do controle do Kremlin, mas sim correndo para longe de Moscou o mais rápido que pode. Este país historicamente dependeu da Rússia para sobreviver. Por décadas, quase toda a energia da Moldávia vinha de Moscou. A Rússia era o principal parceiro de exportação do país e ainda mantém presença militar na região separatista da Transnistria, uma faixa de terra na fronteira leste da Moldávia. A Rússia usa a Transnistria para manter influência política e econômica na Moldávia. Mas as coisas estão começando a mudar. Apesar das tentativas russas de interferir na eleição, o povo moldavo elegeu a presidente pró-europeia, Maia Sandu, em 2020, com seu Partido de Ação e Solidariedade, PAS, conquistando a maioria no ano seguinte. Nos anos seguintes, principalmente após a invasão da Ucrânia, a Moldávia avançou muito para se distanciar da Rússia. Ela fortaleceu os laços com a União Europeia e a OTAN, reduziu a dependência dos recursos russos e, como a Armênia, levou adiante a ideia de adesão à União Europeia. Na região de língua russa da Transnistria, as pessoas estão cada vez mais cansadas e frustradas, e muitos querem se reintegrar ao restante do país. E o governo da Moldávia tem analisado planos para trazer a região de volta ao país após décadas de separação. Mais a leste, o Cazaquistão também adotou uma postura cada vez mais rígida em relação às ações de Moscou na Ucrânia. Por exemplo, o país rejeitou a anexação de territórios ucranianos pela Rússia e passou a buscar fortalecer laços com outros países. Vimos o Cazaquistão ampliar o comércio com China, União Europeia e países do Golfo, além de buscar novos acordos de defesa com Turquia e parceiros ocidentais. Para reduzir ainda mais sua dependência da Rússia, o país tem se concentrado em desenvolver e explorar a Rota Internacional de Transporte Transcaspiana, também conhecida como Corredor do Meio, uma rota comercial cada vez mais importante, que conecta a China à Europa, passando pela Ásia Central, mas sem jamais entrar em território russo. Em maio de 2026, o Cazaquistão também anunciou que sua história oficial não deveria mais estar ligada à Rússia ou à União Soviética, mas sim focar em seu status como sucessor moderno do Império da Estepe, da Horda Dourada medieval. Pode não parecer importante, mas é uma mensagem política forte de Astana, mostrando o desejo do país de ser visto como independente e separado de seu passado soviético colonial. O vizinho do sudeste do Cazaquistão, o Quirguistão, seguiu seu exemplo. Quando historiadores russos pediram que o Quirguistão não fosse considerado ex-colônia da Rússia, exigiram que seus colegas kirguizes reescrevessem seus livros didáticos para ajustar a terminologia, Bishkek manteve sua posição. Historiadores e autoridades negaram o pedido do Kremlin. Jovens kirguizes, especialmente, veem a Rússia de forma cada vez mais negativa. Como destacou Erika Mará, a percepção da Rússia no Quirguistão mudou bastante desde a invasão em larga escala da Ucrânia. Estudiosos mais jovens veem a servitização como uma experiência colonial, similar à colonização da África e Ásia pela Europa. Embora o Quirguistão, por enquanto, tenha pouca escolha a não ser continuar dependendo fortemente da Rússia para remessas, energia e segurança, o país também está começando a buscar oportunidades em outros lugares. Em novembro de 2025, ocorreu a primeira reunião estratégica entre os ministros das Relações Exteriores da China e do Quirguistão, sinalizando o início de uma relação mais importante no futuro. É uma história parecida em outras partes da Ásia Central. As condições geográficas dos países dessa parte do mundo dificultam que eles se desvinculem totalmente da órbita da Rússia, mas vários estão fazendo o que podem para se tornarem menos dependentes de Moscou e abrirem novas opções.
O Uzbequistão, por exemplo, tem expandido o comércio com a China e buscado laços mais próximos com Turquia, União Europeia e países do Golfo. O Turquemenistão manteve neutralidade na guerra e passou a exportar mais matérias-primas para a China. Até no Tajiquistão, onde o controle russo ainda é forte, já há indícios de que a influência econômica chinesa cresce em importância. Essa tendência só vai continuar enquanto a guerra prosseguir, como observou o acadêmico americano Walter Russell Mead no Wall Street Journal. Quanto mais a guerra dura, mais o poder russo nas ex-repúblicas soviéticas enfraquece. A situação no Cáucaso e Ásia Central se volta contra a Rússia. Estados Unidos, China e Turquia fortalecem laços econômicos e militares que ameaçam as pretensões russas sobre territórios conquistados pelos czares. Como o mídia aponta, essa tendência ocorre em todas as nações do chamado exterior próximo. No Cáucaso, por exemplo, as pesquisas de opinião mostram que 71% dos georgianos querem que seu país entre na União Europeia, enquanto as relações entre Azerbaijão e Rússia estão em níveis historicamente baixos. Até na Bielorrússia já há sinais de enfraquecimento da influência russa. Essa afirmação pareceria absurda há 1 ou 2 anos, pois a Bielorrússia sempre foi considerada o principal estado fantoche do regime de Putin. Mas isso é uma prova de como a situação ficou ruim para Moscou. Em junho de 2026, por exemplo, o presidente bielorrusso e aliado de Putin, Alexander Lukashenko, cedeu efetivamente a um ultimato emitido por seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Zelensky havia ameaçado Belarus com ação militar a menos que desativasse as estações de retransmissão de sinal que a Rússia estava usando para ajudar a guiar drones de ataque Shahed em direção a alvos na Ucrânia. Embora Lukashenko seja considerado o cão de estimação de Putin, ele ainda evita envolver seu país na guerra além do necessário. Então ele fez o que Zelensky exigiu, e com isso tornou a guerra mais difícil para a Rússia. Lukashenko também foi visto fazendo várias viagens à China recentemente, e as possíveis implicações dessas visitas não passaram despercebidas. Comentando sobre a presença do presidente bielorrusso em Pequim, o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, CCD, escreveu: a recente visita de Lukashenko à China, usada como contrapeso à Rússia, reforça a tendência de queda da influência da política externa russa. Após perder influência na Europa Oriental, Sul do Cáucaso e Ásia Central, a Rússia agora está perdendo influência até sobre seu principal satélite. A ideia de todas essas nações do chamado exterior próximo se distanciarem da Rússia simplesmente não seria possível antes de 2022. Antes de invadir a Ucrânia, a Rússia certamente não era um aliado, parceiro ou protetor perfeito. Mas países como Uzbequistão e Armênia ao menos sentiam que podiam contar com Moscou para apoiar suas economias e apoiá-los quando surgissem situações difíceis. Agora, essas mesmas nações veem a Rússia de uma forma completamente diferente, e em muitos aspectos, a culpa é toda de Putin. Ele invadiu a Ucrânia acreditando que mostraria ao mundo o quão forte a Rússia é. Na realidade, aconteceu o oposto. O fracasso embaraçoso do Kremlin em capturar o Donbass e a incapacidade de alcançar qualquer um de seus objetivos declarados na Ucrânia, na verdade revelaram o quão fraco ele é. E a situação para Putin está se tornando mais humilhante a cada dia. Em toda a linha de frente, as forças russas estão empacando. A Ucrânia reage com ainda mais força do que antes, recupera áreas importantes e faz ataques devastadores com drones e mísseis de longo alcance em pleno coração do território russo, inclusive na capital. As forças de Kiev avançam na libertação da Crimeia, algo que parecia impossível há apenas alguns anos. E como destaca Michele, a crença de Putin em conquistar o restante do Donbass está cada vez mais distante da realidade, mostrando o quão vazias são as reivindicações russas de hegemonia regional. O mundo inteiro pode ver isso, inclusive as ex-repúblicas soviéticas, e elas não gostam do que veem, porque a Rússia revelou sua verdadeira face. Não é um aliado nem um guardião. Não é uma superpotência militar temida mundialmente, mas um valentão desesperado que foi longe demais com uma de suas vítimas e agora enfrenta a turma toda. Com a população da Rússia caindo, economia em ruínas e muitas indústrias nacionais colapsando pelo monopólio do setor de defesa, as evidências mostram um quadro claro e conclusivo. Os dias da Federação Russa como conhecemos, e especialmente do regime de Putin, estão realmente contados. Saiba como a maré da batalha virou contra Putin neste vídeo, que mostra como as forças especiais ucranianas armaram uma emboscada decisiva contra seus inimigos em um ponto estratégico de Zaporizhia.
Ou então, descubra o quão ruim a vida ficou para os soldados russos neste vídeo, que explora como a expectativa de vida média para tropas de assalto na linha de frente é medida em poucos minutos, não em dias. Por fim, inscreva-se no The Military Show para receber notícias, informações e análises sobre a guerra na Ucrânia